E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao canal, tá? Hoje eu vou estar fazendo aqui aquelas joelheiras, tá? De neoprene. Eu já cortei um material aqui, tá? Aqui tem duas partes, ó, de neoprene, tá? Que é o tecido principal daqui da joelheira, tá? Ela tem 42 aqui, ó, de largura, que é a circunferência, tá? Da perna, tá? Do joelho. E aqui, de comprimento, tem 35, tá? Eu cortei também dois quadradinhos para poder colocar aqui na altura do joelho. Ele tem 12 por 12, tá? Eu vou usar também essa telinha aqui respirável. Ela vai ficar na parte de trás aqui do joelho, tá? Na parte de trás. Eu vou cortar aqui uma tira, tá? Para colocar na parte de trás, só uma tirazinha. Eu vou precisar também de viés. Eu vou estar usando esse viés aqui, que ele é elástico. Ó, ele tem elasticidade, tá? Então, essas são as medidas aqui, tá? É bem pouquinho material, com meio metro aí você consegue fazer uns dois pares, tá? 2 a 3 pares aqui de joelheira, tá? Eu vou usar também elástico, tá? O elástico aqui, ó, tá na espessura aqui, ó, de 2,5 cm, tá? De largura. Eu vou usar a mesma quantidade da largura do neoprene, tá? Que vai dar a volta na perna aqui, ó, em cima do joelho, tá? Por quê? Para segurar a parte de cima. Você coloca também dois pedaços desses aqui, eu vou estar usando, tá? Então eu vou começar aqui. Essas duas partes aqui de neoprene, eu vou dobrar ela aqui, ó, não até o fim, tá? Não até o final. E vou deixar aqui uma distância de 10 centímetros. 10 centímetros aqui faltando, sobrando aqui, ó. Vou deixar 10 centímetros aqui, tá? Do final. E vou cortar aqui, ó. Lembrando que essa medida é a medida da minha perna, do meu joelho. Cada um pode fazer sobre a sua medida, tá? Por isso que eu falei de 2 a 3 pares. Por quê? Porque você pode fazer um maior ou menor. Então, conforme o tamanho que você for fazer, vai dar menos ou mais, né? Mais pares. Então, ficou assim, ó, tá? Dividido assim. Essa parte aqui, ela vai essa telinha. Ela vai a telinha aqui atrás, ó. Tá? Ela vai a telinha. Eu vou estar cortando aqui uma tira para poder eu fazer a medida dela aqui certinha. Tá? Eu fiz uma tira assim, ó. Essa tira aqui, ela tem aproximado aqui de largura 10 centímetros, tá? E eu vou usar ela aqui, ó. Certo? Ela tem que dar duas partes aqui da mesma largura dessa peça. E o que eu vou fazer, ó? Vou dividir ela aqui. E ela, eu vou cortar como se fosse aqui aquela, ó, nesse formato, ó. Tá? Vou cortar nesse formato aqui, ó. Como se fosse uma ampola, tá? Sabe aquelas ampolas de areia? Ó, vai ficar nesse formato, ó. As duas pontas aqui, ó, dos dois lados, maior e o meio menor. Vai ficar tipo uma ampola. Ela vai ficar aqui, ó, tá? Eu posso vir aqui, ó, no meio e cortar aqui no meio. Por quê? Porque eu vou encaixar ela aqui, tá? Eu vou encaixar ela aqui, ó. Aqui duas partes para cada lado. Eu vou encaixar ela aqui, ó. Uma costura, tá? Vou encaixar, ela vai ficar assim, ó. As sobras, o que tiver de sobra aqui, a gente tira, tá? Eu vou estar fazendo isso aqui. Mas antes, eu vou passar uma tira aqui, ó. Nas duas partes aqui, tá? Dos dois lados aqui, ó. Dessa telinha. Vou passar uma fita aqui e outra aqui. Nas duas partes, tá? Então aqui, pessoal, eu vou estar passando aqui, ó. Vou fazer igual a esse aqui, ó. Tá vendo? Vou passar no zigue-zague aqui, ó. Dessa forma. A maioria das costuras aqui, gente, é zigue-zague, tá?
Ó, tendo feito isso, vai ficar assim, ó. As duas peças. Vou separar as duas aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Agora, com essas partes aqui, tá? Daquela parte que a gente cortou, eu vou fazer isso. Vou colocar aqui, ó, na beirada, tá? E vou passar uma costura aqui, ó. Dessa forma. Lembrando que aqui o meio, ele é mais cavado, né? Então eu tenho que chegar aqui a beirada um pouco mais para dentro, tá? Para poder a costura pegar aqui no meio também. Vai ficar assim, ó. Essa rebarba a gente tira depois, ó. Tá? Aqui ficou certinho. Aí ficou uma rebarba que a gente tira. Vou fazer isso para ela ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá? A telinha no meio e as duas partes assim. Depois que a gente fez isso, tá? Essa telinha aqui no meio, eu vou pegar aqui a parte maior e vou costurar ela aqui, ó. Tá? Vou colocar no meio certinho. Aqui, ó. Vai ficar sobrando, tá? Dos dois lados, ó. Aqui ficou sobrando, ó. Tá? Ele tem que ficar no meio aqui certinho. Então, eu vou fazer assim, ó. Costurar uma de frente assim, com uma em cima da outra, ó. Com a zigue-zague, tá? Aí vai ficar assim, pessoal, ó. Tá? As duas partes unidas aqui, ó. Dessa forma. Tá vendo? Aqui é a parte de dentro. Vou fazer só de um lado, ó. O outro eu não vou fechar ainda não, tá? Eu vou fazer só assim, de uma parte só. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Sempre colocando essa parte aqui por cima dessa da telinha, para você dar um acabamento legal aqui, ó. Ó, ficou assim, pessoal. Aqui agora, depois de ter feito isso, pessoal, a gente vai fazer a parte do joelho aqui, tá? Vou colocar a parte aqui que eu vou colocar o joelho, aquele quadradinho. Agora aqui nessa parte do joelho, o que eu vou fazer? Vou pegar uma coisa aqui redondinho, tá? Pra quê? Vou colocar aqui, ó, em cima, no meio aqui certinho, e vou fazer a marcação aqui de um círculo. Nos dois, tá? Aqui vai ser onde eu vou passar a costura, nessa marcação. Vou pegar minha peça aqui, vou centralizar aqui, ó, tá? E vou fixar ele aqui, ó. Qual que é a medida? É a mesma altura dessa telinha, tá? No centro aqui, ó. Lembrando que aqui vai uma costura ainda, né? Então você tem que deixar aqui uma margem, tá? E coloca aqui, ó. E deixa aqui nessa altura. Do lado direito do tecido, tá? Aqui é o lado direito, ó. Da joelheira, tá? Aqui é o avesso, que vai ficar dentro, né? E aqui é o direito. Agora eu vou passar uma costura aqui, ó. Um zigue-zague bem fechadinho, tá? Aqui eu vou deixar um zigue-zague bem fechado. E vou fazer esse círculo aqui, tá? Feito isso, pessoal. Ó, fiz a costura aqui, ó. Eu vou abrir aqui, fazer uma abertura no meio aqui. Tá? Onde eu vou colocar a tesoura e eu vou cortar aqui, ó. Circulando por dentro aqui, ó. Dessa costura, tá?
Aí ficou assim, ó, buraco aqui, tá? Ó. Eu vou virar ele para dentro aqui da minha peça, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó, eu vou alfinetar aqui para deixar ele esticado aqui. E aqui eu vou fazer um círculo maior por fora. Só para eu ter uma referência aqui de um círculo, ó, tá? E agora eu vou aumentar o ponto aqui, tá, da zigue-zague. E vou fazer aqui a costura aqui, ó. Todinha, esse círculo aqui, todinho. Feito isso, ele vai ficar assim, pessoal. Ó, com a costura aqui, ó, tá? E aqui o joelho. Esse restante aqui, a gente pode refilar ele, ó. Lembrando que aqui é o lado interno, tá? E aqui é o lado externo, de fora, ó. Vai ficar assim, tá? Agora, eu cortei o excesso aqui, tá? Dessa parte da telinha aqui, tá? Cortei um elástico na mesma medida, tá? Um centímetro menor do que a altura aqui, ó, da largura, que vai ficar a parte de cima. Só vai esse elástico na parte de cima, tá? A outra parte que vai ficar embaixo, a gente vai fazer depois. Aqui, essa parte de cima, eu vou colocar o elástico aqui por baixo, ó, tá? Na parte interna. Vou pegar o meu viés com elástico e vou cobrir aqui, vou fechar, ó. E vou passar um zigue-zague aqui, ó. Um zigue-zague grande, tá? Dei a primeira começo aqui de costura. Vou pegar o elástico aqui, ó. Vou esticar ele na altura certa aqui, tá? E vou também esticar um pouquinho aqui meu viés. Coisa de meio centímetro a 1 centímetro, tá? E aqui eu vou ajeitando ele e vou costurando. Vai ficar assim, pessoal, tá vendo? Aqui é a parte de fora e aqui do elástico por dentro. E agora, a mesma altura aqui, ó, do elástico, eu vou passar na outra ponta uma costura zigue-zague também. Aí ficou assim a parte de cima, tá? Aqui a parte de baixo, pessoal, eu posso tirar aqui, ó, 1 centímetro aqui, ó. Terminando aqui, ó, tá? Acabando aqui, ó, o corte aqui, ó, fora, tá? Diminuindo até morrer aqui fora, tá? Bem pouquinho. Fiz um corte assim, ó, meio na diagonal, tá? E vou passar agora somente o viés com elástico aqui na parte de baixo, tá? Ó, do lado contrário, aqui a parte de cima, aqui a parte de baixo. Vou passar aqui o viés aqui embaixo. Eu tirei 1 centímetro morrendo aqui na lateral, tá? Aí eu fecho aqui, ó, o viés. Vou aqui no final, dou uma puxadinha aqui de meio centímetro. Terminou aqui, ó, ficou assim, pessoal. A parte de cima, o elástico, e aqui a parte de baixo, tá? Aqui, elástico e viés. Aqui, a parte de baixo, só o viés, tá? Agora, eu vou unir essas duas partes, ó, dessa forma. Vou unir assim, ó, colocando sempre essa telinha para baixo, né? Interno. Por exemplo, aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, colocar a parte do joelho, a parte da frente por cima e a parte da telinha por baixo, ó, para fazer o acabamentinho, né? E vou fechar ela aqui, ó. Dar um retrocesso, tá? Nesse comecinho e no final.
Aqui ficou assim, pessoal, ó. Então esse aqui, pessoal, ó, é o final dela, tá, ó. Ficou assim, ó, que é a parte de respiro atrás, tá, ó, o acabamento dela aqui, ó, que é a parte de cima, tá vendo? E aqui por dentro o elástico, ó, bastante elasticidade, que é a parte de baixo, ó, com viés, tá? Assim, ó, que ficou, ó, na perna, tá vendo? Ó, certinho de joelho, tá? Ficou super confortável aqui, ó. Claro que a gente vai usar ela no joelho, né? Por baixo da calça aqui, né? Ou dos shorts, né? Vai usar. E é assim, tá? Que ficou. É isso aí, valeu pessoal, até a próxima. Tchau!